Paz do Senhor, povo abençoado. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do nosso canal Devocional com Deus. Hoje vamos refletir sobre um versículo poderoso, que nos ensina sobre a essência da fé, algo que sustenta nossa caminhada cristã e nos conecta diretamente ao coração de Deus. Nosso versículo-chave está em Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, verso 1. A carta aos Hebreus tem autoria atribuída a Paulo por alguns estudiosos, embora não haja consenso definitivo. Ela foi escrita para cristãos judeus convertidos, que estavam enfrentando perseguições e tribulações, e começavam a enfraquecer na fé, correndo o risco de abandonar o Evangelho e retornar às práticas do judaísmo. O capítulo 11 é conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé. Ele começa com a definição da fé no verso 1, e depois cita diversos exemplos de homens e mulheres do Antigo Testamento que viveram pela fé, mesmo sem verem plenamente o cumprimento das promessas. É uma carta de encorajamento, firmeza e perseverança, uma convocação à fé verdadeira. O capítulo 11 é uma verdadeira jornada pela história da fé. Começa com a definição clara do que é fé, firme fundamento e prova do invisível, verso 1. Mostra que os antigos alcançaram testemunho pela fé, verso 2. Apresenta exemplos como Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Moisés, Gideão, Davi e tantos outros, que viveram sem ver, mas crendo. Afirma que sem fé é impossível agradar a Deus, verso 6. E encerra dizendo que todos esses não receberam o cumprimento total da promessa, porque Deus preparava algo melhor para nós, verso 40. Ou seja, a fé é a base da nossa esperança, mesmo quando os olhos não veem. Versículo-chave, Hebreus 11, verso 1. Esse versículo é uma definição curta, mas extremamente profunda da fé. Firme fundamento, a fé não é emoção, nem ilusão. É uma base sólida. É sobre estar firme mesmo quando tudo ao redor é incerto. Das coisas que se esperam, é confiar no que Deus prometeu, mesmo sem ter ainda em mãos. A prova das coisas que se não veem, fé é a certeza de que o invisível é real, porque Deus é fiel e verdadeiro. A fé não se baseia no que sentimos ou vemos, mas no que cremos. Ponto negativo: viver pela vista e não pela fé. Um erro que precisamos evitar é substituir a fé pela lógica humana. Muitos desanimam porque querem ver antes de crer. Mas o Evangelho é claro: primeiro cremos, depois vemos. Quando buscamos viver apenas pelo que sentimos ou enxergamos, perdemos a essência da caminhada com Deus. Sem fé, deixamos de agradar ao Senhor e de confiar em suas promessas. 3 pontos positivos se acreditamos nessa palavra. Primeiro, passamos a viver firmados nas promessas, e não nas circunstâncias. Quem tem fé não se abala com más notícias, porque sabe que Deus está no controle mesmo quando tudo parece contrário. A fé nos dá estabilidade emocional e espiritual. Segundo, desenvolvemos uma visão espiritual além do natural. A fé nos permite ver o que os olhos não veem. Enquanto o mundo diz impossível, o coração cheio de fé declara: tudo é possível ao que crê. Marcos 9, verso 23. Terceiro, agradamos a Deus e atraímos sua presença. Hebreus 11, verso 6 afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas com fé, tocamos o coração dele. Quando confiamos, mesmo sem entender, Deus se move ao nosso favor. Jesus é o autor e consumador da nossa fé, Hebreus 12, verso 2. Ele confiou no Pai em tudo. Na cruz, mesmo em dor e sofrimento, Jesus creu no plano eterno de salvação. E porque ele venceu, nós podemos crer também. Nossa fé está alicerçada em um Cristo vivo, que venceu a morte e reina para sempre. Ele é a certeza do invisível, a esperança que nunca falha, o fundamento que sustenta nossa alma. Talvez você esteja vivendo um tempo de dúvidas, medos ou incertezas. Mas hoje o Senhor te chama a voltar a viver pela fé. Não viva pelo que sente. Não viva pelo que vê. Viva pelo que Deus prometeu. A fé é o firme fundamento. Quando tudo ao redor falhar, a fé vai te sustentar. E saiba, Deus honra aqueles que creem mesmo quando ainda não veem.
Comente aqui #Eu Vivo Pela Fé se essa palavra falou com você. Compartilhe com alguém que precisa de encorajamento hoje. Até a próxima. Amamos vocês!